Deus abençoe a todos. Viajar é bom, o retorno é melhor ainda. Os irmãos estiveram com os irmãos de Vila São Pedro, uma igreja estimada, uma igreja do Senhor, e que Deus possa estar abençoando. E apesar do pneu, deu tudo certo, né? Isso é mais importante. Deus ter guardado, Deus ter livrado, e que Deus possa estar abençoando a todos na missão de compartilhar, de congregar juntamente com os irmãos. Hoje nós vamos trazer um assunto à igreja, foi do evento comemorado a semana passada, que é a chamada Páscoa. Há a Páscoa do coelhinho e há a Páscoa judaica também. E por coincidência caiu na mesma período da semana, apesar dos calendários ser diferentes. Um é solar, outro é lunar. E assim também como nos dias de Jesus também, ele coincidiu dias antes do sábado, ou do Shabá, como é dito e é comemorado pelos judeus no dia 14 de Nissan, ou Abib, antes e pós-exílio, a mudança de nome. Mas, tirando o calendário, tirando as religiões, tirando a época, é a data em que Cristo morreu, Cristo foi morto. E é uma pergunta que nós deixamos a cada um de nós para que nós meditemos com relação à morte de Cristo, com relação ao significado da Páscoa, ou melhor, qual o conceito que se tem da Páscoa, de como foi ali a Páscoa do Senhor. Não estamos dizendo agora da Páscoa que é comemorada comercialmente ou religiosamente. Nós vemos que a Páscoa ela é explorada tanto pelas igrejas, religiões, e mesmo aqueles também que não são religiosos, aqueles que não frequentam igrejas, não frequentam cultos, ou seja lá qual a liturgia, mas é uma data que todos, mesmo não sendo frequentador de igreja, assim também como o nascimento de Jesus, o Natal também, é um período que nós vemos que o mundo se torna religioso. Nós vemos que é uma envolto, o mundo ele se desenvolve e o mundo ele se concentra, mas se nós perguntarmos, sairmos na rua num dia de domingo, que é comemorada a Páscoa, e perguntarmos qual é o significado da Páscoa, qual que é a figura mais importante que é comemorado pelas religiões, pelo mundo da Páscoa. E o que é a Páscoa do Senhor? Qual é o sentimento, o que brota, o que muda na sua vida essa data em se comemorar a Páscoa? E antecedeu ali os últimos momentos da vida de Cristo, ali saindo de Betânia, chegando em Jerusalém, montado ali em um jumentinho. Quando nós vemos as Escrituras, a Páscoa ela foi instituída ao povo judeu. Foi quando ali da saída daquele povo do Egito para a terra prometida. Foi ali um memorial, algo ali que aconteceu, em que havia de ser sacrificado
um cordeiro sem mancha, sem mácula de 1 ano, e o sangue ser aspergido na porta de cada residência. E ali, quando nós lemos lá em Êxodo 12, ali Moisés dá todo um rito de o que significou a Páscoa dada ao povo judeu e aqueles que estavam lá no Egito. E paralelamente também, Cristo ali comemorou a sua última Páscoa ali com os apóstolos. Tanto no Antigo, tanto quanto no Novo Testamento, a Páscoa ela simboliza a libertação. Significa ali a liberdade de um povo que era escravo num grande império da época, com seus deuses, com a sua liturgia, com as suas oferendas, com as suas dedicações, e seria a libertação daquele povo enraizado naquela cultura idólatra, para que saísse do meio daquele povo e Deus ali daria a terra prometida. E com a morte de Cristo também no Novo Testamento, é a libertação do mundo a qual nós vivíamos, com todas as suas idolatrias, com todos os seus deuses, com todo o seu paganismo. E Cristo nos dá a liberdade para vivermos com Ele no reino dos céus. Quando Cristo morreu, ali os seus últimos dias, até ele chegar numa condenação, Cristo foi condenado por um tribunal a qual já tinha uma pena dada a ele. Nós vemos hoje, não muito diferente, que os tribunais hoje já dão a pena antes mesmo de um julgamento, e com Cristo também não foi diferente. Mas foi a morte de Cristo, a remissão dos nossos pecados ali por Ele, do sangue inocente. Seus últimos momentos com os apóstolos, os últimos momentos ali de comer do pão, da ceia ao Senhor, do lavar os pés dos discípulos, até ele ser traído e por um julgamento muito rápido, um julgamento muito breve, a qual levou Cristo à condenação no lugar de um homem chamado Barrabás, juntamente com outros 2 malfeitores. Jesus tomou o lugar daquele homem que era segundo os estudiosos, era o líder de uma facção. Era um homem odiado, mas para condenar a Cristo, ali se uniu os fariseus, os saduceus, os príncipes dos sacerdotes e o povo em geral para condenar um inocente. E nós vemos hoje que o mundo ele tem uma visão totalmente distorcida do que foi essa última passagem de Cristo aqui na Terra. Hoje nós vemos uma exploração das práticas comerciais e das práticas religiosas, a quais nós devemos sempre analisarmos à luz da palavra do Senhor. Nós vemos que quando Cristo foi condenado, morto, e ao terceiro dia ressuscitado, não havia coelhos, muito menos ovos de Páscoa. Nós vemos que foi um momento angustiante para Cristo, foi um momento de muita tensão aos apóstolos, um momento de dedicação das mulheres que estavam ali no pior momento de Cristo. As mulheres ali não abandonaram, mas entre os apóstolos teve um que negou, praguejou, e um que traiu a Cristo.
Mas nós vemos que a figura principal é Cristo. Não é nada dessas práticas comerciais que nós vemos nos dias de hoje, mas foi daquele sangue do Cordeiro derramado que nos libertou do velho mundo. O dia da morte de Cristo foi o dia escolhido por Deus para a nossa redenção e o sacrifício de Cristo para conosco. Cristo sabia que seu dia estava chegando, Cristo sabia que seu momento de dor ali estava chegando. Cristo comemorou ali a Páscoa, a festa dada aos judeus, e hoje nós temos, na sua última Páscoa e na sua primeira ceia, uma ordenança deixada por Cristo, que é a ceia do Senhor, a qual nós fazemos como um memorial de Cristo e que é para ser comemorado até a sua volta, através do suco da vide e do pão sem fermento. Mateus fala, Marcos, Lucas e João falam do dia da morte do Senhor. Daniel também diz que, lá no capítulo 9, que na metade da semana fará cessar os sacrifícios e as oblações. Ali Daniel citando do intervalo da última semana da dispensação, do intervalo entre a última e a penúltima, quando ali, dizendo ali da grande tribulação. E nós vemos também que Cristo ele não foi morto no final da semana, mas Cristo ele foi morto no meio da semana. Seria praticamente impossível Cristo ter morrido numa sexta-feira, como é amplamente, largamente disciplinado ou discipulado nos dias de hoje, mas nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, verso 40, ali quando diz que Mateus 12, 40 diz o seguinte: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas lá em 1,17 diz, no ventre do grande peixe. Jonas estava na situação e falou que era um grande peixe. Há um contexto, mas que Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe e que Cristo também ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Isso foi cumprido, isso não é literal, isso foi cumprido por Cristo, ele foi sepultado no túmulo de um dos principais da sinagoga, José de Arimateia, um túmulo novo, e onde foi colocada uma pedra na sepultura de Jesus. E tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, Deus sempre nos aponta aos seus caminhos e aponta também o significado da sua obra, dos seus conceitos. Algo dado no Velho, também no Novo. E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles se complementam, para que não percamos a visão dos feitos de Deus através do tempo. E tanto como no Antigo, como no Novo Testamento, sempre aponta a salvação para Jesus. A nossa Bíblia, ela é cristocêntrica, sempre direcionado para Jesus e para a salvação que Ele nos proporciona a todos nós, para viver na Nova Jerusalém e no Reino Eterno. Deus marca o tempo
e Deus marca os tempos. Algo que pode muitas vezes parecer indiferente, mas Deus tem os seus propósitos com a marcação do tempo em nossa vida. No memorial da criação, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas uma pergunta: Deus precisaria descansar? A palavra diz que uma palavra sua e tudo acontece. Mas nós somos devedores das primícias do Senhor. Não do sábado, ou um dia da semana, seja qual for a interpretação, mas todos os dias são do Senhor. Deus no deserto, ele enviava o maná todos os dias. E no 6º dia, ele enviava em dobro. E se você guardasse o maná de qualquer dia da semana para o dia seguinte, ele estragava. Ele se tornava impróprio para consumo. Mas o maná enviado na sexta-feira era para ser guardado para o dia seguinte, que ele não estragava. Era o único dia em qual o maná ele poderia ser guardado e ele não estragava, que era no 6º dia, para ser comido no 7º dia. Outro tempo, os 12 filhos de Jacó, que formam as 12 tribos. Jacó teve mais uma filha, Diná, mas os 12 homens que formam as 12 tribos, os 12 apóstolos, a quais estarão na Jerusalém celestial, as 12 portas com o nome das 12 tribos e os 12 fundamentos dos 12 apóstolos. Os 3 patriarcas, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, corpo, alma e espírito. As 7 igrejas do Apocalipse. Então Deus marca o tempo e os tempos. E Deus também marcou o dia da ressurreição. Uma marca que ele deixou com Jonas e repetiu através do evangelista Mateus. E a palavra fala que Cristo ele morreu numa véspera de sábado. Mas uma véspera de sábado não obrigatoriamente seja uma sexta-feira. Porque o sábado para o judeu, o Shabat, ele é o dia de cessar, deixar de fazer algo ou descansar. Mas nós vemos que esse dia não se trabalha, mas os dias anteriores se trabalha normalmente. E Marcos fala, lá no capítulo 16, verso 1, lá em Marcos 16, verso 1 diz: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Nós vemos que era uma semana em quais houveram 2 sábados. O sábado se comemorou a Páscoa e o sábado semanal. Um sábado religioso e o sábado semanal. Assim foi compreendido. Um que caiu na quinta e outro que caiu no sábado. Para entendermos os 3 dias e 3 noites no dia em que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana. Mas antes de Jesus ser morto, Jesus passou em Jericó antes de ir para Betânia. Vamos lá no livro de João, analisarmos os últimos momentos, a caminhada
de Jesus em seus últimos momentos. Os três evangelhos falam dos últimos dias de Jesus nas suas últimas partes. Mateus cita algo que Marcos não cita, que Lucas cita, e João, que entendemos ser o mais completo ali, para citar dos últimos dias de João, de Jesus, antes da sua morte. Mas lá em João 12:1 diz o seguinte, leitura do 1 até ao 6. João 12:1 diz o seguinte, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitaria dentre os mortos. Então, 6 dias antes, Jesus, antes da Páscoa, estava em Betânia. Fizeram, pois, ali uma ceia e Marta o servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não lhe deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava ali o quanto se lançava. Nós vemos que Jesus chegou ali, em Betânia, ali estava Marta e Maria, a qual ungiu os pés de Jesus. E havia ali um dos seus apóstolos, o Judas. Ele ficou horrorizado. 300 dinheiros ou 300 denários corresponde um denário ou um dinheiro a um dia de serviço. Seria um ano praticamente de serviço. O valor daquele pequeno frasco, daquele unguento que Maria ali estava ungindo os pés de Jesus. Mas Judas ali não estava preocupado com a pobreza dos pobres, mas ele estava preocupado com o dinheiro que poderia entrar ali no caixa e ele fazer um desfrute pessoal do dinheiro. Essa foi a intenção de Judas. Mas não é questão. Algo importante que nós devemos ter aqui, ler, irmãos, e compreender que os reis eram ungidos. Samuel ungiu o rei Saul, Samuel ungiu o rei Davi. E nós vemos aqui que Maria, ela teve um entendimento que os homens não tiveram. Ela ungiu os pés de Jesus. Maria fez a unção ali de um rei, o rei que seria morto. Muitas vezes nós subestimamos o papel das mulheres, sempre mais quietas, não muito em destaque, mas muitas vezes nós não podemos subestimar a sabedoria e o entendimento das mulheres. E ela foi repreendida por um discípulo de Jesus por um ato de algo que ela estava fazendo, daquela essência caríssima. Mas ela compreendeu qual era o papel de Jesus, qual era o significado ali de Cristo, do rei ali, a qual estava presente com ela. Mas aqueles homens, os principais, queriam a morte de Jesus. E no verso 12 diz o seguinte, no dia seguinte, no dia posterior,
ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus, que vieram à festa, perdão, 12. E no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém. Jerusalém estava preparado para a festa que era a Páscoa. Nós vemos que, quando nós estudamos o livro de Atos, sempre quando havia alguma festividade, a Jerusalém, todos os judeus, eles voltavam para Jerusalém para comemorar as festas. O judeu muito ritualista, até os dias de hoje, se comemoram as festas, e tais festas, tais tradições, algo muito forte no meio judeu, a tradição oral, passa de filho para filhos. É uma das respostas porque uma nação que já foi dizimada, já foi tentada, né, ser dizimada, que sofreu ataques, ela não perde as suas características. É algo que tem de passar para geração em geração. E ali estava todo aquele povo para a comemoração da Páscoa. E no verso 13 diz o seguinte: tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isto, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizera. Nós vemos que hoje a religiosidade comemora o Domingo de Ramos. É algo semelhante com o que está escrito aqui. Foram colocados as palmeiras, os ramos, para que aquele rei passasse. Aquele rei que Maria reconheceu como, não a sua mãe, reconheceu como um rei, e que por ali ele passaria montado em um jumentinho. E um rei, quando ele chegava montado em um jumentinho, simbolizava que ele vinha em paz. Então Cristo veio para levar o seu nome e cumprir as Escrituras. Da entrada que Jesus teve ali em Jerusalém. Ali Jesus sendo separado para o sacrifício. Assim como também para a Páscoa lá do livro de Êxodo, o cordeiro era separado. O cordeiro era separado ali os dias antes da Páscoa. E ali aquele cordeiro ficava ali aos olhos da família, ficava aos cuidados da família. Quando foi a saída ali do Egito. E ao 14º dia, aquele cordeirinho separado, ele era morto. E assim foi com Cristo. Também ele foi morto. Jesus passou alguns dias em Jerusalém, aos redores de Jerusalém, pregando, ensinando. O livro de João dá vários fatos, vários eventos que ali ocorreram até a última Páscoa e a primeira ceia, quando Jesus foi entregue na mão daqueles que o queriam matar. Jesus foi entregue lá no mesmo livro de João, lá no capítulo 18. Jesus é preso. Ali no capítulo 18, verso 3, diz o seguinte:
Tendo, pois, Judas recebido a corte oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, que Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscai? E responderam: A Jesus Nazareno. E disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com ele. Logo após Jesus celebrar ali a ceia com os apóstolos, aqueles homens vieram durante a noite e ali efetuaram a prisão de Jesus. A corte, oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, com lanternas, armas e demais utensílios para a prisão de Jesus. Tamanha era a vontade, tamanha era a missão daquele povo em prender Jesus. Jesus é preso e no verso 12 do capítulo 18 diz o seguinte: Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram e conduziram primeiramente Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então ali Jesus foi preso, foi conduzido Anás e a Caifás. E aqueles homens procuravam a morte de Jesus. E no verso 28 do mesmo capítulo diz: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era de manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse: Que acusação trazeis sobre este? Ali foi levado Jesus perante Pilatos para a condenação. Prenderam durante a noite, logo em seguida já levaram a Pilatos. E lá em Marcos capítulo 15, no verso 25, diz o seguinte: E era a hora terceira, e o crucificaram. Foi um julgamento sumário, muito rápido, da prisão à noite. Às 9 horas da manhã, Jesus já estava sendo crucificado. Verso 32 do capítulo 15 de Marcos. E Cristo, Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditamos, também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Nós vemos que o povo injuriavam a Deus. E chegada a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona. A hora sexta, o dia, a contagem da hora começava ao amanhecer, às 6 da manhã. Do meio-dia, às 15 horas, às 3 horas da tarde, houve trevas. No verso 33, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloai, Eloai, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouviram isto, dizendo: Eis que chama por Elias. Eis que correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-lhe numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai-o, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o verso 38, e o véu do templo se rasgou em dois, do alto ao
abaixo. Jesus ali estava sendo morto. Jesus ali morreu. Jesus foi sepultado. Jesus permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E no capítulo 16, verso 1 do mesmo livro de Marcos, diz o seguinte: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Então, nesse intervalo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar unguento. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, cedo, ao nascer do sol. E dizia umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela de muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, lhe disse: Não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram. As mulheres foram no primeiro dia da semana, ao amanhecer, e quando chegaram, a porta do sepulcro estava removida, e lá encontraram um jovem. João fala em 2, e Jesus não estava mais ali. O Jesus ressuscitado, que ressuscitou ao terceiro dia. Hoje há inúmeros deuses, há inúmeros que se dizem deuses, mas somente o túmulo de Cristo está vazio. Não tem nenhum outro que se diz Deus que já morreu e o túmulo está vazio. Quando nós entendemos os últimos momentos de Cristo, a sua última passagem, nós voltamos lá à primeira pergunta que nós fizemos. Qual é o significado da Páscoa? Da passagem, da nossa tirada do velho mundo, da nossa saída do velho mundo, do nosso caminhar com Cristo. Qual é o significado, qual é o sentimento que nós temos? O que significa para nós a morte de Cristo? É apenas uma motivação comercial? Apenas uma motivação por tradição? Apenas uma tradição que passa de pai para filhos? Muitos não sabem o significado do que comemoram, não conhecem a Cristo, não sabem o porquê da sua morte. Não é apenas um dia para se encontrar em família, uma gastronomia diferenciada, mas para nós pensarmos naquele Cristo que foi ressuscitado. Que a morte de Cristo nos livrou da condenação eterna. Que a morte de Cristo nos trouxe a liberdade. Que a morte de Cristo nos trouxe a oportunidade de vivermos para com Ele. Da oportunidade, do chamado para caminharmos em seus braços. Cristo nos livra de todas as prisões desse mundo. Nada mais nos aprisiona. Não é um dia da semana, não é uma festa, não é um ritual, mas aquilo que nós temos crido em um coração dedicado ao Senhor.
Aquela pedra foi removida de nosso coração, em compreender o significado da cruz de Cristo, compreender da ressurreição de Cristo em nossa vida. Que Deus possa estar abençoando. Vamos ficar em pé, vamos ter uma oração. Se ainda alguém não entregou a sua vida ao Senhor, se ainda alguém não fez um concerto com o Senhor, se você compreendeu o significado da morte de Cristo em sua vida, venha até a frente enquanto nós fazemos essa oração. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor que estás nos céus, agradecemos por esse dia, agradecemos ainda de termos a oportunidade de ter as suas escrituras em nossas mãos, de ter ainda a oportunidade de falar abertamente do porquê da morte de Cristo, o porquê Ele veio ao mundo e dedicou a sua vida a nós, e possamos viver cada vez mais próximos dos seus ensinos e atender ao chamado do Espírito Santo que tem em nosso coração. O Senhor nos abençoe a cada um de nós e nos livre de todo mal. Agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado em nossa vida. Tudo isso eu peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém.